Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Fevereiro de 1860. Comunicações espontâneas. Stelle Riquier. Sociedade, 13 de janeiro de 1860. O tédio, o desgosto, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal embelezado pela presença de 2 pequenos anjos descidos do céu. Arrastada nas sendas do vício por um egoísmo, um orgulho e um coquetismo desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens lhe deram por sustentáculo, e por companheiro na vida, ele procurou na morte um refúgio contra o desespero que lhe haviam causado meu frouxo abandono e sua desonra. O Cristo perdoou a mulher adúltera e a Madalena arrependida. A mulher adúltera havia amado, e Madalena estava arrependida, mas eu, miserável, vendi a preço de ouro um semblante de amor que jamais senti, semei e manchei-as o prazer e não recolhi senão o desprezo. A hedionda miséria e a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tornara odiosa. E não estou arrependida, e eu, miserável, infame, frequentemente empreguei, ai de mim, com um fatal sucesso, minha infernal influência, como espírito, para compelir ao vício pobres mulheres que eu via virtuosas e gozarem a felicidade que eu havia esmigalhado sob os pés. Deus nunca me perdoará. Talvez, se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar pela infeliz Stelle Riquier. Nota. Tendo-se comunicado espontaneamente, sem ser chamado e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes, a esse espírito foram dirigidas as perguntas seguintes. 1. Em que época morrestes? Resposta: há 50 anos. 2. Que região habitáveis? Resposta: Paris. 3. A que classe da sociedade pertencia vosso marido? Resposta: à classe média. 4. Com que idade morrestes? Resposta: 32 anos. 5. Que motivos vos levaram a se comunicar espontaneamente conosco? Resposta: foi-me permitido para vossa instrução e para exemplo. 6. Recebestes uma certa educação? Resposta: sim. 7. Esperamos que Deus vos levará em conta a franqueza da vossa confissão e de vosso arrependimento. Nós pedimos para que estenda sua misericórdia sobre vós, e vos envie bons espíritos para vos esclarecer sobre os meios de reparar vosso passado. Resposta: oh! Obrigada. Obrigada. Que Deus vos ouça. Nota. Várias pessoas nos informam que quererão cumprir um dever orando pelos espíritos sofredores que nós assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos que esse caridoso pensamento se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se interessaram, e que lhes vieram agradecer. Comunicações espontâneas. O tempo presente, por Chateaubriand. Sociedade, 20 de janeiro de 1860. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo, eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Se, com efeito, lançais os olhos, fora das manifestações espíritas, sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma hesitação, os sinais precursores que vos provarão, de maneira irrecusável, que os tempos preditos estão chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, as barreiras materiais são derrubadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união,
os preconceitos políticos e religiosos se apagarão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai, desde hoje, os próprios soberanos, levados por mão invisível, tomarem coisa desconhecida para vós a iniciativa das reformas, e as reformas que partem do alto espontaneamente são mais rápidas e mais duráveis do que aquelas que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu tinha, apesar dos preconceitos de infância e de educação, apesar do culto da lembrança, pressentido a época atual, com ela estou feliz, e estou mais feliz ainda por vir dizer-vos, irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos, sobretudo, trabalhai pelo vosso adiantamento pessoal, e gozareis, na vossa primeira existência, de uma felicidade da qual vos é bastante difícil fazer ideia, como a mim de vô-la fazer compreender. Chateaubriand. Comunicações espontâneas. Os sinos. Obtida pelo Sr. Pecher, em 13 de janeiro de 1860. Podes dizer-me por que sempre gostei de ouvir o som dos sinos? É que a alma do homem, que pensa ou que sofre, procura sempre desligar-se, quando prova essa felicidade muda que desperta em nós as lembranças vagas de uma vida passada, é que esse som é uma tradução da palavra do Cristo que vibra no ar há 18 séculos, é a voz da esperança. Quantos corações ela consolou! Quanta força deu à humanidade crente! Essa voz divina assustou os grandes da época, dela tinham medo, porque a verdade que abafaram fazia-os tremer. O Cristo a mostrava a todos, mataram o Cristo, mas não a ideia, sua palavra sagrada fora compreendida, era imortal, e todavia quantas vezes a dúvida se insinuou em vossos corações. Quantas vezes o homem acusou Deus de ser injusto. Este exclamou, meu Deus, o que, pois, eu fiz? A infelicidade me marcou em meu berço. Estou, pois, destinado a seguir este caminho que me dilacera o coração? Parece que uma fatalidade se prende aos meus passos, sinto que minhas forças me abandonam, vou suprimir esta vida. Neste momento, Deus faz entrar em vosso coração um raio de esperança, mão amiga vos tira a venda do materialismo que cobre vossos olhos, uma voz do céu vos diz, olha no horizonte este foco luminoso, é um fogo sagrado que emana de Deus, este brilho deve esclarecer o mundo e purificá-lo, deve fazer penetrar sua luz no coração do homem e expulsar dele as trevas que obscurecem seus olhos. Homens pretenderam vos dar a luz, e não produziram senão um nevoeiro que fez perder o caminho reto. Vós, a quem Deus mostra a luz, não sejais cegos, é o Espiritismo que vos permite levantar um canto do véu que cobria vosso passado. Olhai agora o que fostes, e julgai-vos. Curvai a cabeça diante da justiça do Criador, agradecei por vos dar a coragem para continuarem a prova que escolhestes. O Cristo disse, aquele que se serviu da espada perecerá pela espada, esse pensamento, todo espírita, encerra o mistério de vosso sofrimento. Que a esperança bondade de Deus vos dê a coragem e a fé, escutai sempre esta voz que vibra em vossos corações. Cabe-vos compreender, estudar com sabedoria, elevar vossa alma por pensamentos todos fraternais, que o rico estenda a mão àquele que sofre, porque a riqueza não lhe foi dada para seus gozos pessoais, mas para que seja dela o dispensador, e Deus lhe pedirá conta dos o que houver dela feito. A única riqueza que Deus reconhece são as vossas virtudes, é a única que levareis convosco em deixando este mundo. Deixai dizer estes pretensos sábios que vos tratam de loucos, amanhã, talvez, eles vos pedirão preços para eles, porque Deus os julgará. Tua filha que te ama e que ora por ti. Comunicações espontâneas. Conselhos de família. Continuação.
Ver o número de janeiro. Lida na sociedade em 20 de janeiro de 1860. Meus caros filhos, em minhas precedentes instruções vos aconselhei a calma e a coragem, e, todavia, não mais mostrastes o quanto devíeis. Pensais que o lamento não acalma jamais a dor, que ele tende, ao contrário, a aumentá-la. Um bom conselho, uma boa palavra, um sorriso, mesmo um gesto, dão a força e a coragem. Uma lágrima enfraquece o coração em lugar de fortalecê-lo. Chorai, se o coração a isso vos impele, mas que isso seja antes no momento de solidão que em presença daqueles que têm necessidade de toda a sua força e de toda a sua energia, que uma lágrima ou um suspiro pode diminuir ou enfraquecer. Todos temos necessidade de encorajamentos, e nada é mais próprio para nos encorajar do que uma voz amiga, que um olhar benevolente, que uma palavra saída do coração. Quando vos aconselhei vos reunir, não foi para que unisseis vossas lágrimas e vossas amarguras, não foi para vos excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção, mas bem para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que vos desseis mutuamente bons conselhos, e procurasseis em comum, não o meio de vos entristecer, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos que se apresentem diante de vós. Em vão o infeliz que não tem pão se lançará de joelhos para pedir a Deus, a substância que não lhe cairá do céu, mas que ele trabalhe, e por pouco que obtenha, lhe valerá mais que todas as suas preces. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil qualquer que seja. Eu o repito, a prece não prova senão uma boa intenção, um bom sentimento, mas não pode produzir senão um efeito moral, uma vez que é toda moral. Ela é excelente como uma consolação da alma, porque a alma que ora sinceramente encontra na prece um alívio de suas dores morais. Fora desses efeitos e daqueles que decorrem da prece, como vos expliquei em outras instruções, não espereis nada, porque vos frustraríeis em vossa esperança. Segui, pois, exatamente meus conselhos, não vos contenteis em pedir a Deus para vos ajudar, ajudai-vos vós mesmos, porque será assim que provareis a sinceridade de vossa prece. Seria muito cômodo, em verdade, que bastasse pedir uma coisa em suas preces para que ela fosse concedida. Seria o maior encorajamento a preguiça e a negligência das boas ações. Eu poderia, sobre este assunto me estender mais, mas isso seria muito para vós, vosso estado de adiantamento não o comporta mais ainda. Meditai sobre esta instrução, como sobre as precedentes, elas são de natureza a ocuparem por muito tempo os vossos espíritos, porque contém, em germe, tudo o que vos será desvendado no futuro. Segui meus precedentes conselhos. Allan Kardec.